Santos 1, Flamengo 0. Eu disse que dava para ganhar, eu disse que precisava vencer. Seja muito bem-vindo, você torcedor do Santos, ao canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Fim de jogo na Vila Belmiro, Santos 1, Flamengo 0. Jogo importantíssimo que garante 3 pontos para o Santos, dar mais uma respirada ali, já se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento. Gente, que jogo foi esse? Alívio total. Foi um jogo muito inexplicável. Muito tenso ali desde o primeiro minuto. O Flamengo sempre com aquele padrão de jogo ali em cima do Santos. O Santos se comportando muito bem. Foi um bom jogo, o time jogou bem, correu, lutou, brigou, deu carrinho, cabeceou. Gabriel Brazão fechando o gol. Muito boa atuação do nosso goleiro. Muito boa atuação no time ali de um modo geral. Ponto negativo para mim no primeiro tempo, com exceção aí das boas atuações do Guilherme, que pouco produziu. Tá certo que deu assistência do gol ali do Neymar, mas Guilherme precisa melhorar. O importante, vencemos o Flamengo, gente. Rede Globo dando os palpites ali, os jornalistas opinando, 8 votos, 1 empate e 7 votos para o Flamengo, nenhum voto para o Santos. Queimamos a língua em alguns canais aí que falam também do Santos, isso foi ótimo, isso foi perfeito, porque vencemos. Um jogo que era possível vencer, a gente sabia que se fosse bem trabalhado daria para vencer, e foi o que aconteceu. Segundo tempo a gente... mais ou menos da metade do segundo tempo a gente começou já a ver algumas variações em termos de substituições, isso foi muito positivo. Primeira vitória do Kleber Xavier no comando do Santos, no Campeonato Brasileiro, depois da parada para o Mundial, já tinha vencido o Fortaleza, e o Santos segue nessa luta. Próximo jogo contra o Mirassol, próximo sábado, 18h30 no Maião. Agora a gente começa a pensar mais positivamente e também dá para vencer o Mirassol fora de casa. Um jogo muito difícil, muito complicado. Mirassol fez jogo duro hoje, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, mas nós vamos para cima, não tem conversa. Não tem conversa, aqui é Santos. Santos sempre Santos, galera, é isso daí. Se você está passando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu peço para você dar um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho, que eu nunca sei qual lado que é o lado certo aqui. E toda vez que tem conteúdo novo aqui, você é notificado nos seus dispositivos. Muito bem. Partida que o Santos vence, precisava desses 3 pontos urgentemente. Foi um jogo ali amarrado, foi um jogo muito truncado, principalmente no meio de campo. Das variações que eu estava falando do Kleber Xavier ali, na hora que ele saca o David Washington para colocar o Gabriel Bom Tempo, a gente já começa a analisar um 4-4-2, alguma coisa para fechar mais o meio de campo. Parece que o Kleber Xavier estava esperando o momento certo para fazer essa substituição. Eu gostei. David Washington muito mal, outro ponto negativo também. Teve inúmeras chances ali de fazer o passe, tomar decisões erradas. Teve um gol perdido inacreditável que o Neymar deu para ele com açúcar. Falou, vai, faz meu filho, faz o gol. E ele chutou tudo errado ali. Enfim, isso tem que ser pontuado. Eu venho falando aqui no canal repetidas vezes que eu acho que o Tiquinho Soares ali seria mais produtivo do que o David Washington, pela questão de fazer o muro, de fazer a parede ali, o pivô que ele faz muito bem, cria oportunidades para os outros atacantes terem mais chance de fazer o gol. O Santos ainda tem uma deficiência claríssima que chute ao gol. O time não chuta para o gol. A gente vê inúmeras oportunidades em que o time tem a chance ali de ter a visão aberta, de arriscar, de tentar chutar para o gol e prefere o passe, Óbvio, isso tem que ser trabalhado, isso é treinamento é repetição, e repetição leva à perfeição. Então, a gente tem avaliado isso daí também, mas o Santos se comportou muito bem contra o melhor time do campeonato. A gente vinha falando aqui, o Flamengo era franco favorito para vencer o jogo de hoje, e o Santos foi lá e carimbou, Voltaram muito bem do Mundial, Teve o jogo contra o São Paulo, mas o São Paulo está numa fase também muito
muito ruim ali, não dá para servir de parâmetro no momento, né? São Paulo que segue empatando com o Bragantino. Esse resultado nos deixa, por enquanto, o jogo está no intervalo, voltou agora no segundo tempo, esse resultado nos deixa no 13º lugar, né? Vamos torcer para que o Bragantino vire o jogo aí e a gente consiga ter um respiro maior ali. Beleza, galera? Como há muito tempo não acontecia, vamos comemorar, porque foram noites e noites aí de aborrecimento, de cabeça inchada e o time perdendo, e agora segunda vitória no Campeonato Brasileiro, e vamos para cima, porque eu acho que dá para começar a pensar mais positivamente em angariar posições melhores no Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Tendo mais alguma atualização, eu volto aqui para deixar vocês inteirados sobre as notícias do nosso Peixão. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Santos sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, o orgulho que nem todos podem ter.